Gente, são 8h39. Vamos aí dar continuidade aos nossos trabalhos, né, com o momento de reflexão. Porque o momento de reflexão, ele é bom para mim e para você e para todos que estão à escuta da programação. Às vezes, sem querer, a pessoa passa perto do radinho e está aí ouvindo uma mensagem que vai de encontro ao seu coração. E é esta aí que é a intenção, ok? Nós vamos estar falando hoje na mensagem a história de Jó. Vou estar lendo Jonas, tá bom? Vou estar lendo para vocês a história de Jonas e, se der tempo, a gente entra no que a mensagem quer dizer para a gente. E se não der tempo, hoje, amanhã a gente dá continuidade. Então, vamos lá. História do profeta Jonas. Muitas pessoas aí já conhecem a história de Jonas, né? Jonas era filho de Amitai, morava em uma pequena aldeia chamada Gat-Hefer, na terra de Zebulon, na Galileia. E certo dia, Deus falou a Jonas: Jonas, eu quero que você se disponha para mim, suba à grande cidade de Nínive e profetize contra ela, porque os seus pecados subiram até mim e já não os posso suportar. Jonas se dispôs, mas não para obedecer a Deus, e sim fugir dele. Foi até o porto de Jope e embarcou em um navio que se dirigia para Tarsis. Jonas provavelmente lutava com os sentimentos que nutria contra Nínive, uma das cidades do Império Assírio, um império de gentis cruéis e inimigos de Israel. A grande tempestade. O Senhor lançou uma grande tempestade que veio sobre o navio onde estava Jonas. E o navio estava a ponto de ser totalmente despedaçado. Os marinheiros, apavorados, lançavam as cargas ao mar com o fim de livrar-se de peso excessivo. Jonas, nesse momento, dormia profundamente no porão do navio. O capitão o acordou dizendo: O que está acontecendo contigo? Levanta, invoca teu Deus, talvez ele tenha compaixão de nós. Os marinheiros decidiram lançar a sorte entre si porque dizia: algum de nós é responsável por este mal. Eles lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Você pode nos contar por que isso está acontecendo conosco? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Então Jonas falou que servia ao Deus vivo de Israel. Neste momento, os homens temeram muito, pois Jonas já havia contado que estava fugindo desse Deus. O que vamos fazer que o mar se acalme? Aqueles homens, todos com medo, faz essa pergunta: o que vamos fazer para que o mar se acalme? Então, já que Jonas, um profeta, estava fugindo de Deus, né? Eles ficaram, então, meio que atormentados. Jonas respondeu: Pode me lançar ao mar, porque por minha causa é que vocês se encontram nesta situação. E, no entanto, os marinheiros não queriam sacrificar Jonas e remavam com todas as suas forças para que conseguissem chegar em terra seca.
A agitação do mar não cessava, e os marinheiros lançaram então Jonas fora do barco. A fúria do mar começou a cessar. Os homens que estavam no barco ficaram possuídos de temor e ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Deus de Jonas. O Senhor encarregou um grande peixe de engolir Jonas, e dentro desse peixe Jonas esteve 3 dias e 3 noites. Lá dentro do peixe, Jonas orou. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou-te diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observavam as falsas vaidades deixam as suas misericórdias. Mas eu te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Então o Senhor ordenou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Deus falou com o profeta pela segunda vez, e pediu o mesmo que havia pedido antes. Jonas, vá a Nínive e declare a mensagem que eu te disser. Jonas obedeceu a Deus e percorreu uma jornada de 3 dias para chegar a Nínive. Quando chegou, começou a declarar, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. O arrependimento dos ninivitas. Os homens das cidades creram em Deus e se arrependeram de seus pecados. O rei de Nínive levantou do seu trono, tirou suas vestes e cobriu-se de pano de saco, proclamando um jejum. Nesse período, todos os ninivitas clamaram e buscaram a Deus intensamente. E Deus ouviu o clamor deles e mudou a direção, resolvendo não destruir mais a cidade. Com tudo isso, Jonas ficou muito aborrecido, extremamente irado, e orou ao Senhor. Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque é melhor me morrer do que viver. E Deus respondeu, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e montou uma pequena barraca e repousou debaixo dela, observando o que aconteceria à cidade. Deus fez nascer uma planta por cima da cabeça de Jonas para lhe fazer sombra. Jonas sentiu-se extremamente confortável e ficou muito feliz. Mas, no dia seguinte, Deus enviou um verme e destruiu a planta, que secando morreu. O Senhor também enviou um forte vento que dispersou as nuvens
e um forte sol bateu na cabeça de Jonas. Melhor me é morrer do que viver, novamente disse Jonas. O ensino de Deus então perguntou: é razoável essa tua ira? Sim, é razoável que eu me revolte. Tiveste tu compaixão da abobeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que então mais dos 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? E assim termina a história do profeta Jonas. Eis aqui uma história de um profeta que recebeu uma ordem de Deus. E este profeta recebeu a ordem de Deus e decidiu por não obedecê-lo. Decidiu ir para outro lugar. Será que Jonas teve medo? Será que Jonas acovardou? O que aconteceu com Jonas para ele tomar essa decisão? Certamente que pregar a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus não é fácil e não é para qualquer um. É para pessoas corajosas, para pessoas que não têm medo nem de perder a sua própria vida. Mas, para a tristeza de Jonas, no barco ao qual ele estava, no navio, no mar, veio uma grande tempestade e aquele mar estava por afundar. E as pessoas que estavam ali começaram a uma indagar para outra: o que vocês fizeram para que a gente esteja nessa situação aqui, neste grande mar? Então, se vocês tiverem feito algo, peça perdão a Deus para que essa tempestade cesse, Mas, quando eles se deram quando eles pensaram um pouquinho mais, foram atrás de Jonas. E Jonas estava fazendo o quê? Dormindo bem no fundo do barco. Bem no fundo do navio, Porque para ir ao mar é o navio. E ali eles pedem a Jonas que interceda a Deus para que aquela tempestade acalme o mar, para que eles possam seguir viagem. Mas e aí? Como é que ficou a situação de Jonas? Se Jonas estava fugindo daquilo que Deus havia determinado para ele. Pois bem, esta situação aí é uma situação totalmente constrangedora. É uma situação que aconteceu há muitos anos atrás e que ela acontece até hoje. Às vezes Deus manda a gente para um lugar, mas a gente vai para o outro. E aí, por causa da gente estar em determinado lugar, muitas coisas ruins acontecem. Por quê? Por causa da gente. E os outros pagam pelos nossos pecados. Não é assim que é bíblico? Os justos pagam pelos pecadores? Então, o que me acontece com Jonas? Jonas pode me jogar no mar. E Jonas foi ali esperto porque ele sabia que Deus teria compaixão dele. E Jonas com certeza fez oração a Deus e pediu a Deus porque ele achou que não era justo que aqueles pescadores passassem por aquela situação por causa dele, que ele que estava em desobediência a Deus. Então, Jonas foi lançado ao mar. E ali, quando aquelas ondas passavam para lá, para cá,
Jonas não foi consumido pelas ondas, ele não veio a morrer. E quando Jonas havia pedido a Deus por misericórdia, Deus ali envia um grande peixe, né? E ali traga Jonas. Pega Jonas daquelas ondas daquele mar, porque quando os pescadores jogaram Jonas no mar, automaticamente a tempestade foi se acalmando. Mas imagine uma pessoa ter que lutar com todas as ondas do mar para chegar em terra seca. Seria muito difícil, quase que impossível essa situação. Aos nossos olhos hoje é impossível haver sobrevivência numa situação dessa. Mas assim foi. Deus enviou o peixe grande e ali pegou Jonas e manteve Jonas dentro da baleia do peixe grande 3 dias e 3 noites, ao qual foi o tempo suficiente para que Jonas pudesse refletir sobre o que tinha acontecido com ele, sobre a desobediência que ele tinha feito a Deus e o preço que ele estava pagando. E ali ele fez um concerto com Deus dentro daquela baleia. E assim que ele fez aquele concerto com Deus, Deus ordenou a baleia que levasse ele e vomitasse ele em terra seca. Então, meus amados, quando Deus tem propósito na vida de uma pessoa, na minha e na sua, por mais que nós fugimos, Ele vai arrumar um jeito de trazer a gente de volta. E não adianta correr, não adianta espernear para lado algum, porque Ele é poderoso, Ele é compassivo, Ele sim sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. E Jonas então decide obedecer à voz de Deus e foi para Nínive. Era uma cidade que Deus precisava que alguém fosse ali e pregasse para aquelas pessoas, porque ali estava havendo muita maldição. Muita maldição. E aquele pecado daquele povo estava chegando nas narinas de Deus. E o que aconteceu? Jonas pregou para aquele povo, fez a vontade de Deus. E eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Qual tem sido o chamado de Deus na sua vida? Como você tem feito com o chamado que Deus tem na sua vida? Você tem obedecido à voz de Deus? Ou você tem feito igual Jonas, fugido? Continuemos amanhã, tá bom? Com esta mensagem. Obrigada a todos vocês pelo carinho da audiência, a vocês que me acompanham pelo Facebook, muito obrigada. A você aí de casa, um grande abraço. Amanhã vamos dar continuidade a esta mensagem do profeta Jonas.